Fala investidora, Bruno Pape aqui e agora a gente vai responder a dúvida do Matheus Henrique, que ele perguntou sobre os riscos nos investimentos. Quais são esses riscos? Como que funciona? Né? O que todo mundo fala, é arriscado ou não é? Como funciona? Eu vou responder isso para você agora. Os investimentos são divididos em duas categorias básicas: renda fixa e renda variável. Você precisa entender isso primeiro para que eu consiga te explicar como funcionam esses riscos. Na renda fixa, o risco é praticamente zero se você segue as regras, que é aplicar um valor e resgatar só no vencimento e entender qual é o tipo de aplicação. Na renda fixa também a gente tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que protege em até R$250 mil por CPF, por instituição e num montante global em até R$1 milhão os seus investimentos em CDBs, LCI, LCA e poupança. Então, isso daí está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. E aí, dentro da renda fixa também, você tem aplicações que não são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas são garantidas de alguma forma, por exemplo, títulos públicos federais, Tesouro Direto. Eu já falei sobre os riscos do Tesouro Direto aqui no canal, busca o vídeo aí para você entender melhor sobre eles. Mas basicamente eles são garantidos pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo governo federal. Ele garante o pagamento deles. E debêntures, que são dívidas emitidas pelas empresas. Elas são parecidas com títulos públicos federais, só que eles são emitidos pelo governo federal, e as debêntures são emitidas pelas empresas. Pode ter ou não garantias. Por exemplo, garantias reais. A empresa coloca um prédio de garantia, ou o fluxo de pagamento dela, ou produtos que ela vai vender. Então, se ela não honrar, esses produtos ou ativos são vendidos e honram aí a dívida. Ela vai ser paga. Isso a gente está falando de renda fixa. Ou seja, o risco é bem menor. Quando a gente vai para a renda variável, aí a figura muda completamente. É um outro mundo à parte. Você tem aí ações, fundos multimercados, fundos imobiliários. Tudo isso daí que oscila para cima e para baixo, a gente chama de renda variável. Quais são os riscos dessas operações? Aí os riscos são bem maiores. Você não tem garantia nenhuma, você pode perder todo o seu dinheiro, por exemplo, só que também você pode dobrar. Então, quando você tem risco maior, normalmente você tem rentabilidades também maiores. Então, risco e rentabilidade precisam aí se equilibrar. Quais são os riscos, por exemplo, nas ações? Nos fundos imobiliários? Vários. Você tem risco de liquidez, ou seja, você compra alguma coisa, alguma ação, algum fundo, e depois você não consegue vender porque você não tem demanda suficiente. Isso daí a gente chama de risco de liquidez, ou seja, oferta e demanda não está sendo atendida. Você vai ficar com esse papel por um bom tempo procurando alguém para vender. Pode acontecer. Você tem risco de solvência, por exemplo, a empresa decretar uma falência ou um fundo e aí você perder o seu dinheiro. Pode acontecer isso também. Você tem risco de oscilações, risco de preço, porque o preço hoje é um, amanhã pode ser outro, depois de amanhã outro, pode ser para cima, pode ser para baixo. Então também tem esse risco aí. Então, todos os riscos que você teria numa empresa real ou num imóvel real, você tem também nas ações e nos fundos imobiliários. A empresa pode pegar fogo, ela pode receber ações trabalhistas contra ela, diminuindo o patrimônio dela, pode se envolver em polêmicas, em processos, enfim, tudo isso daí também pode acontecer. E você, como investidor, está sujeito a todos esses riscos, por isso que a rentabilidade costuma ser maior dentro da área de renda variável. Então você tem aí o entendimento já da renda fixa, da renda variável e um pouco do risco de cada uma dessas aplicações. Qual é a melhor, qual é a pior? Isso não existe, porque senão a gente teria só um único investimento e todo mundo investiria nele. O que existe são perfis. Perfil de quem aceita menos risco, de quem aceita mais risco em troca de um retorno maior e quem aceita menos risco em troca de um retorno ok, bom,
mas que para ele não faz sentido, por exemplo, assumir riscos. Isso pode variar por idade, pode variar por patrimônio. Se você acumula um patrimônio muito alto, talvez você não queira tomar tanto risco. Se você tem um patrimônio baixo, você aceita mais risco. Ou se você tem baixo conhecimento, você não quer ter tanto risco. Se você tem mais conhecimento, você aceita mais risco. E aí você precisa mesclar. A ideia é equilíbrio. Pegar um pouquinho da renda fixa, pegar um pouquinho da renda variável, equilibrar esse risco e assim aumentar o seu retorno. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui embaixo que ela pode se tornar um próximo vídeo. E até a próxima aula. Valeu!